Boa noite! Na edição de hoje do Jornal Inclusão, nós vamos falar o que é acessibilidade. Promover a acessibilidade é dar às pessoas com deficiência condições de uso de serviços urbanos, de serviços de transporte, de meios de comunicação e meios de educação, eliminando barreiras e garantindo a inclusão social daqueles que apresentam alguma condição de deficiência. Bom, você já parou para pensar que existem pessoas que pensam 1, 2, 3 vezes em sair de casa? Os cadeirantes, por exemplo, eles lidam diariamente com a dificuldade de simplesmente sair de casa, com as calçadas desniveladas, com as rampas para entrar nos estabelecimentos, que a maioria dos estabelecimentos não tem, ou até mesmo com o transporte público. Tem os deficientes visuais também, que lidam com a dificuldade também com as calçadas desniveladas. E muitas pessoas acabam vendo que eles estão passando por um momento difícil ali na rua e acaba não ajudando, ou acaba passando na frente, acaba atrapalhando, ainda mais o que já é difícil para eles, né? Também tem os deficientes auditivos, que para eles a comunicação é o maior impasse do dia a dia. Eles se comunicam por libras e atualmente a gente sabe que a gente não sabe libras, né? A maioria das pessoas não sabe libras. Até mesmo no ambiente escolar, tem professor e professora que não sabe libras. Então, para uma pessoa deficiente auditiva estudar hoje em dia é muito complicado. Porque ela não sabe libras, ela não consegue se comunicar com o professor, com a professora ou até mesmo com seus colegas, com seus amigos. A gente chamou a Cláudia, que é pedagoga, e ela vai dar um pouquinho da opinião dela e vai contar um pouco como é ser professora e lidar com alunos PCDs. Olá, boa noite. Me chamo Cláudia. Sou professora, pedagoga formada desde 2013 pela Universidade Paulista e hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas sobre inclusão. A primeira pergunta é: você acha que é importante ter intérprete de Libras nas escolas? E sim, é de suma importância a atuação do professor intérprete de Libras dentro da sala de aula para mediar a comunicação entre o professor e o aluno e também fazer a mediação da interação entre os alunos, tá bom? A segunda perguntinha: você acha que as escolas e os locais públicos são inclusivos para PCDs e neurodivergentes? E não, nem as escolas e nem os locais públicos estão preparados para receber essa demanda de pessoas com deficiências e neurodivergentes. Sempre quando eles procuram esses serviços, eles se deparam com a barreira do despreparo, tá? Então, não são inclusivos. A terceira perguntinha: o que você, como professora, acha que ajudaria na inclusão nas escolas? Então, eu acho que um olhar público mais profundo para as escolas seria necessário, no sentido de formação especializada para todos os professores, para atender essa demanda crescente que, né, vem tendo de pessoas com necessidades especiais e neurodivergentes. Precisam uma abordagem de ensino individualizada, avaliações adequadas para essas pessoas. É necessário, né? É necessário também adequações no prédio, com acústica inclusiva, iluminação inclusiva. Tudo isso é necessário para uma efetiva inclusão dessas pessoas, né? E tudo isso tem que partir do poder público, claro. Existem hoje em dia professores que buscam essa formação, mas eles buscam por conta própria. E é necessário que o poder público promova essa formação para que todos os professores sejam capacitados para atender essas crianças, tá bom? Então, espero ter ajudado. Um grande abraço. Eu vou falar sobre o que é a PAE. É a sigla para Professor de Apoio Educacional Especializado. É aquele professor que direciona suas ações para as especificidades de alunos com deficiência, alunos com transtornos de desenvolvimento ou também alunos com altas habilidades, como superdotação. Oi, bom, minha parte agora é falar como que as pessoas
PCDs vivem no dia a dia. Bom, eu não sei muito bem como, porque eu não convivo exatamente com uma, sem ser o meu pai. O meu pai, ele não enxerga do olho esquerdo, devido a um dia que a gente estava numa festa e o rojão ia cair na criança. Ele na hora entrou no meio para salvar a criança e acabou caindo no olho dele. Aí ele... eu tô rindo, mas não é de... que eu acho engraçado, é porque eu fico nervosa mesmo, contando. Nisso, na hora, eu era uma criança, acho que eu tinha lá por uns 5, 6 anos, eu lembro de vários flashbacks do olho dele sangrando muito. Aí depois disso ele acabou perdendo uma parte da visão esquerda. Se eu não me engano, acho que perdeu 80% dela, porém o meu pai vive normal, trabalha normal e dirige normal. Só que ele só dirige carro porque o cérebro dele já é acostumado, porque ele Cérebro? dirige... o cérebro. É cérebro. O cérebro. É acostumado porque antes do acidente ele já dirigia. Só que moto, por exemplo, se ele quiser tirar uma carta, ele não pode porque o cérebro dele não tem esse entendimento por conta dele não enxergar. Mas ele trabalha também normal, vive a vida dele normal e por conta disso ele também acabou perdendo uma parte auditiva. Aí às vezes ele não escuta e acaba tendo que repetir, mas fora isso ele vive normal, porque as pessoas PCDs devem sim ser inclusas na sociedade, pois elas são normais. Bom dia, eu vou falar sobre os benefícios que o governo oferece às pessoas que não se encaixam nos padrões atuais da sociedade. Bom, o governo oferece diversos tipos de auxílios e benefícios para pessoas de diferentes grupos específicos na sociedade atual, como por exemplo os PCDs, eles têm acesso preferencial à fila do SUS, assim como os idosos também têm esse acesso. Eles têm diversos tipos de leis de acesso para as pessoas que não conseguem se incluir em determinados lugares. Também existem as preferências que essas pessoas têm, como por exemplo no mercado, todos os mercados têm o caixa preferencial, que são para as gestantes, os obesos, os idosos e os deficientes físicos, assim como os autistas também, que não são deficientes físicos, mas sim provavelmente deficientes mentais, que enfrentam alguns desafios que não conseguem se incluir em determinados lugares da sociedade, como por exemplo nas escolas, existem funcionários específicos para poder lidar com essas pessoas e conseguir deixar esse aluno acompanhar os outros alunos e igualar o nível deles, como a gente pode pensar às vezes que um autista, ele tem problema, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. Muito pelo contrário. Também existem esportes para essas pessoas, como para as Olimpíadas. Existem esportes para cadeirantes, para pessoas que não possuem algum membro. E isso acaba sendo muito bom, né? Porque é disso que a gente precisa atualmente, de uma sociedade mais inclusiva. E se a gente mostra isso numa TV, por exemplo, acaba influenciando a igualdade e a bondade ao próximo. É isso.